Mestre Leider aqui falando, e nós vamos nos dedicar a tentar explicar um pouco sobre a situação do Iêmen de um modo geral e dos Houthis de um modo particular. Me acompanhe nessa. A primeira coisa que nós temos que entender de verdade é que o Iêmen não existe mais. São 3 os Iêmens, perfeito? Essa parte em verde é o antigo Iêmen do Norte, com poucas modificações. Essa é a área controlada pelos Houthis, tá vendo? Essa área em verde, em torno da antiga capital Sanaa. Com exceção dessa manchinha rosada isolada no canto inferior esquerdo e de uma província que estão em amarelo, a área ocupada e dominada pelos Houthis corresponde basicamente ao antigo Iêmen do Norte. Guardem isso como referência. Essa área nessa cor de burro fugido, parecida com amarelo, que corresponde a cerca de 5 províncias mais ao sul e um pedacinho um pouco a leste, corresponde basicamente ao antigo Iêmen do Sul, controlado por grupos marxistas-leninistas e um pouco tradicionalistas que habitam essa região. Vocês podem ver que a ilha de Socotra também corresponde a essas áreas controladas por um movimento que quer a restauração do Iêmen do Sul. E essas áreas em rosa é o Iêmen oficial. São as áreas, são as 4 províncias, ou melhor, 3 províncias e meia, né? Mais essa mancha rosa isolada um pouco a oeste, que o governo legítimo, vamos colocar assim, apoiado pela Arábia Saudita, controla. Então, essencialmente, são 3 os Iêmens. O Iêmen legalista em rosa, o antigo Iêmen do Sul em amarelo e o antigo Iêmen do Norte controlado pelos Houthis em verde. Perfeito? Essa é a situação real do Iêmen hoje. É um estado falho, ele não existe mais, só na teoria, e corresponde essencialmente a 3 áreas distintas. Antigo Iêmen do Norte, antigo Iêmen do Sul e o governo legalista do Iêmen, ok? O fato, minha gente, é que os Houthis, eles não são, tipo, às vezes você olha a TV, né, as manchetes, a imprensa que trabalha para eles e tudo mais, dá a impressão que os Houthis apareceram ontem. Não. Deixa eu explicar para vocês. A origem dos Houthis, que são ao mesmo tempo, é uma tribo, né? Uma tribo. O Iêmen é uma região muito antiga. O Iêmen, você tem civilizações lá, no sentido de povos que dominam a escrita, há pelo menos 3.000 anos. A rainha de Sabá era iemenita. O reino Sabeu era no atual Iêmen, era o nome antigo do Iêmen. Os iemenitas não são bem árabes, eles são árabes do sul. Outro grupo de povos, outro tipo de língua, já foram o mesmo povo, mas se separaram. Então, o Iêmen é muito antigo mesmo. É mais antigo do que, por exemplo, Israel. Certo? O Iêmen existe há mais tempo do que o Estado de Israel. Perfeito? Tranquilo? Então, tenha isso em mente. O Iêmen é muito antigo, não é uma nação que surgiu hoje. E os Houthis, uma tribo iemenita, do grupo dos árabes do sul, também são muito antigos. O que eles são? Bom, eles são um movimento religioso chamado Al-Ansarallah, os Guerreiros de Deus. São xiitas do grupo zaidista. E o que são esses zaidistas? Aí isso explica muita coisa dos iemenitas. Os xiitas, gente, assim, as pessoas confundem deliberadamente, né? As pessoas não, a imprensa, a mídia, confunde deliberadamente as pessoas. Muita gente acredita que os xiitas são radicais e que os sunitas são bonzinhos. É exatamente o contrário. Deixa eu explicar para vocês. Para a gente fazer uma analogia com o cristianismo, que a maioria conhece bem, os ortodoxos, sim, porque é importante dizer que, ao contrário do que muito se fala, o Islã não tem apenas 2 grandes linhas, são 3. Sunitas, xiitas e ibaditas, certo? Esses ibaditas, que são a mais antiga escola do Islã, seriam os ortodoxos, certo? Seriam análogos aos ortodoxos. Os radicais
radicais que fazem leituras fundamentalistas. O que é uma leitura fundamentalista? É você ler um livro sagrado e interpretar ipsis literis. Isso é uma leitura fundamentalista. Uma leitura literal de um livro sagrado. Isso fazem os protestantes. Então, os sunitas seriam como se fossem os crentes, sabe? Fanáticos, malucos e adeptos a teorias que afastam-se muito das palavras do profeta. Esses seriam os sunitas. Os wahhabitas sauditas são sunitas. Al-Qaeda, sunita. Boko Haram, sunita. Talibã, sunita. Estado Islâmico, sunita. Deu para entender? Os radicais, os malucos, os extremistas, os fundamentalistas são sunitas. Ah, mas por que é vendida a ideia de que são xiitas e são radicais? Porque eles eram iranianos. Eles fizeram a Revolução Iraniana. Eles colocaram o Reino Unido e os Estados Unidos para correr do Irã. E aí, meu Deus, que malvados, eles são radicais. Sabe toda aquela mentiraiada? Não pode dirigir. Se andar sem véu, apanha, toma não sei quantas chibatadas. Isso é verdade, para os sunitas, não para o Irã. Isso não existe no Irã. Isso é lorota, mentira. Perfeito? Sabe a profissão mais bem paga? A forma de prostituição mais bem paga do Ocidente? Os dissidentes, então, são dissidentes iranianos, patrocinados pelas BBC da vida, pela CNN da vida, pelas USAID da vida, pelos Repórteres Sem Fronteiras da vida, que não dão um pio sobre o que está acontecendo em Gaza, pela Anistia Internacional da vida. São essas ONGs ligadas ao Ocidente que espalham mentiras sobre o Irã. O Irã, isso que eles falam, basicamente é aplicado à Arábia Saudita, que era aliada dos Estados Unidos. Quando a Arábia Saudita era aliada dos Estados Unidos, ela era uma ditadura do bem sobre a qual ninguém falava. Mas voltando aos Houthis, os Houthis são xiitas. Os zaiditas foram uma escola que surgiu no ano de 740. Então a origem deles, eles não surgiram ontem, não. A origem dos Houthis está ligada aos movimentos zaiditas que apareceram pela primeira vez no ano de 740, sob a liderança das pessoas, quando Zaid, na verdade Zaid, um descendente de Ali, se opôs ao então califa sunita Abd al-Malik. Então, desde sempre, eles são revoltosos, revolucionários. Por quê? Porque eles se opuseram ao califa Abd al-Malik. Porque ele era corrupto. Ganancioso, opressor. Então, desde o seu início, gostaria de falar dessa acerola amarela, que apareceu aqui, diferente das outras que são vermelhas, e que é uma delícia. Pronto, falamos da acerola. Agora a gente pode continuar com Zaid, neto do profeta Ali, um dos fundadores do xiismo, e que se opôs ao califa Abd al-Malik, um corrupto ganancioso. Certo? Então, desde as suas origens históricas mais remotas, eles são revolucionários e se opõem a toda e qualquer injustiça. Perfeito? 1000 anos antes do aparecimento de Marx. 1000 anos antes do aparecimento de Marx. 1000 anos antes do surgimento dos Estados Unidos, já existia os zaiditas, um grupo xiita que se opõe à opressão, à ganância. Já essa acerola aqui, ela é vermelhinha, mas que Nossa Senhora, socorro. Bom, então, nós sabemos que é um movimento xiita, zaidita, que conta com apoio não declarado, mas um apoio explícito do Irã, e se opõe a toda e qualquer injustiça. Por conta disso, o movimento é explicitamente contra os Estados Unidos, aquele país do qual nós não podemos falar o nome, e aquela religião da qual também nós não podemos falar o nome, porque senão dá strike, a coisa aqui é feia. De toda forma, dizer que os Houthis apareceram, na década de 90 e é um movimento novo e não sei o que, não. Não. Eles estão nas raízes mais profundas, mais limpas, mais perfumadas e mais bonitas do Islã, em particular do Islã xiita. E que Deus, inclusive, os abençoe sempre.